meus queridos amigos e amigas que escutam. Existe uma palavra que a gente às vezes confunde a interpretação dessa palavra. E eu queria hoje, em saúde e espiritualidade, lidar com isso, que é a palavra sintonia, afinidade. Porque quando nós falamos dessa palavra, todo mundo entende que isso é como se fosse uma coisa ajustada, algo que se encontra com algo que busca algo como para produzir o equilíbrio e a harmonia. De fato, isso é verdade. Porém, não é simplesmente as pessoas que se encontram numa mesma intenção que se encontram no processo da vida. Porque no momento em que existe uma situação de conflito, o conflito só existe por afinidade e sintonia. Isso parece contrastante, não é verdade? Mas todos aqueles que se encontram em conflito se encontram criando sintonias e afinidades. Porque só vai seguir o caminho em separado aquelas pessoas que conseguem se encontrar na harmonia da sintonia e da afinidade. Porque enquanto a sintonia e a afinidade se encontram desarmônicos, vão gerar fenômenos e problemas de natureza espirituais, sociais e humanos. Então, nós nascemos e vivemos com aquelas pessoas que nós precisamos estar próximas, nascidos, ou por parentesco, ou por necessidade, para vivermos a nossa vida aprendendo e ensinando. Aquelas pessoas com quem nós vivemos, de onde nascemos, são pessoas com quem nós temos afinidade e sintonia. Então, por que nós brigamos? Porque a nossa sintonia e nossa afinidade se encontra desarmonizada. Mas ainda assim são sintonias e afinidades. Do contrário, não estaríamos próximos. É por isso que a gente diz que o ódio não é o contrário do amor. O ódio é o amor machucado, é o amor ofendido. E o ódio faz com que as pessoas busquem o outro com a necessidade da vingança. A vingança é uma sintonia, é uma afinidade. O oposto do ódio, ou o oposto do amor, é a indiferença. Quando não importa o que o outro faça, sem sintonia e sem afinidade, eu não estou vendo nem ouvindo. Então, todos esses problemas que nós temos relacionais no mundo é basicamente em função da harmonia e da sintonia, da sintonia e da afinidade mal resolvidas. Mas, se temos problemas com alguém, é porque somos sintônicos com esse alguém. Compreendamos isso. E essa má formação relacional só vai chegar a bom termo quando entrarmos em harmonização com esse alguém. Nem sempre isso acontece numa mesma encarnação. Às vezes é preciso, ou são necessárias, várias encarnações para que a gente possa se reencontrar com alguém com quem nós estamos sintonicamente desarmonizados. Muitas vezes, uma desarmonia se faz com o afastamento. Você se afasta do outro e você consegue, longe do outro, sem a pressão do dia a dia, compreender determinadas falhas do seu psiquismo e assim compreender a falha do psiquismo do outro, dessa forma entrar em harmonia. Muitos casais, homens e mulheres, casais, em se separando, muitas vezes tornaram-se amigos, porque a convivência do dia a dia não permitia que houvesse sintonia.
harmonizada. Muitos pais e filhos, quando se afastam da relação, conseguindo entender a falha do comportamento individual, eles se tornam amigos sintônicos. E aí é por isso que a encarnação existe, e a reencarnação existe, que é para que, entre idas e vindas, né, nós possamos compreender as falhas de sintonia que nós temos uns com os outros, a falha na afinidade que nós geramos, e com isso nós criarmos novas formas de relacionamento. Então, quem se encontrar hoje numa relação difícil, para de colocar a culpa no outro, entenda o seu papel no processo da sintonia desabilitada, da sintonia desarmônica, ajuste o seu pensamento, o seu comportamento, identifique como pode fazer para melhorar aquela situação e aí exponha para o outro uma energia equilibrada, mais ajustada, né, no tocante a retificar as dificuldades. Que a gente possa, de fato, investir nesse processo de aprender e reaprender na convivência, que sintonia e afinidade, ela pode ser, se desarmonizada, muito ruim, e quando harmonizada, muito boa na nossa vida. E seguimos o programa. Dessa vez, nós iremos seguir. Já chegou aí o Clélio, Isiel? Aí, senhoras e senhores, esse foi o médico e espírita alagoano Roberto Caldas, no programa Antena Espírita, nesse dia 3 de dezembro de 2022, programa realizado na Rádio Cidade AM 860, emissora pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação, aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Valeu, Jesus!